Sejam bem-vindos para mais uma live dessa semana em que eu estou ajudando você a começar com esse projeto de 2023 estar fluente em inglês. Nessa semana, de segunda a sexta, eu estou fazendo live todos os dias, 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Essa aqui, na verdade, está sendo a primeira live do dia, porque não deu para fazer a live de manhã, tive um imprevisto. Mas agora eu estou aqui de volta e tô vendo que também o pessoal que está sempre aqui acompanhando voltou. Tô vendo aqui a Débora, que já assistiu algumas lives, a Viviane. Deixa eu ver quem mais está aqui, da galera que está acompanhando toda essa semana. A Ellen, minha ex-aluna, está aqui também. Hello, Ellen. How are you? Quem mais está aqui? O Sidney, acho que já assistiu alguma live essa semana, né? Daqui a pouco chega a Lia também, que está assistindo todas as lives. E é isso, pessoal. Essa semana estamos dando esse pontapé inicial para que você coloque essa ideia fixa na sua cabeça e finalmente domine o inglês em 2023. É isso que eu desejo para vocês, né? Eu tô fazendo os meus desejos de ano novo para vocês. A Geni mandou um hi. Hello, Geni. Minha primeira vez aqui, disse como é o seu nome? Giovanni. Fala, Giovanni, seja bem-vindo. Se você tá aqui, ó, é porque provavelmente alguém divulgou essa live para você. Então eu quero reforçar esse pedido com o pessoal. Apertem o botãozinho do coraçãozinho aqui quantas vezes vocês puderem para dar like na live e assim vocês ajudam a divulgar para mais pessoas. Também tem o botão aqui do aviãozinho que você pode apertar e mandar essa live para outras pessoas, né? Então tem muita gente nova chegando aqui para acompanhar nessa semana. O Paulo também mandou um hi. Hello, Paulo. My first time here. Ó, temos um outro novato aqui, o Celso. Seja bem-vindo, Celso. Então vamos lá. A gente vai falar nessa live de agora, a gente vai falar sobre as palavras em inglês que tem vários significados diferentes, né? Ó, a Jenny também tá falando que é a primeira vez dela, tem muita gente nova aqui. Pô, que legal. Sejam todos bem-vindos. Não esqueçam de depois apertar lá no botão para me seguir, para vocês continuarem seguindo o perfil, certo? Para a gente não perder o contato. Então a gente vai falar sobre essas palavras. Muita gente diz, o inglês é difícil. Tem várias palavras que têm vários significados diferentes, né? Então esse é um dos argumentos usados para justificar, né, por essas pessoas que o inglês é um idioma difícil, é mais difícil que o português. Aqui nós temos também um outro novato, Ana Maria do Vale Moraes, também está dizendo minha primeira vez. Seja bem-vinda, Maria. Então, vamos lá. Primeiro, vamos acabar com esse mito, né, de que isso torna o inglês mais difícil, né? O fato de ter palavras com significados diferentes não deixa o inglês mais difícil porque você não vai confundir essas palavras. O que vai dizer para você qual é o significado daquela palavra é o contexto. Vai ficar mais claro para vocês assim que eu começar a dar os exemplos aqui, certo? E também isso é uma coisa que acontece em todos os idiomas, inclusive no português. O português também tem palavras que têm diversos significados diferentes e a gente não confunde essas palavras. Então eu vou começar aqui dando esses exemplos das palavras em português. Eu vou dar 10 exemplos para vocês de palavras que a gente usa no dia a dia e que tem vários significados em português, para vocês verem como isso também acontece no nosso idioma. Aí vai ficar mais claro para vocês essa percepção de que realmente não atrapalha o fato de uma palavra ter vários significados diferentes, né? Eu tô vendo aqui, como é o seu nome, é a Aurora. A Aurora também falou, minha primeira vez, first time here. Seja bem-vinda, Aurora, cheio de novatos nessa live de hoje. Então vamos lá, eu vou começar com as palavras em português, e aí vocês vão ver como isso acontece no nosso idioma e a gente nem percebe, né? Então aqui o Francisco deu um boa tarde, Francisco, você também está assistindo bastante lives essa semana, né? O Johnson falou, good afternoon, I'm at school following your live. Olha só, o Johnson está na escola e está assistindo a live. Fale mais, Johnson, aqui, escola você está, onde você está está no Brasil ou não está? Conta pra gente que eu quero saber mais. Então vamos lá, a primeira palavra em português que tem vários significados é a palavra pelo, certo? A palavra pelo, ó, pode ser o pelo que nós temos no corpo, né, no braço, e também pode ser, vamos dizer assim, eu vou fazer uma frase aqui, você fala, pelo amor de Deus, né? Então, é a mesma coisa que a palavra por, né? Então, pelo amor de Deus, eu posso falar, deixa eu ver um outro exemplo em que a gente usa o pelo nessa situação, não consigo pensar em outro exemplo, deixa eu ver aqui, eu tinha
visto alguns outros exemplos aqui na internet. Mas me ajudem aí, se vocês conseguirem pensar em que a gente usa a palavra pelo no mesmo significado do por, né? Então, não vem nenhum outro exemplo aqui na cabeça. Mas a gente já tem aí 2 significados, né? A Eujácia também está dizendo que é a primeira vez dela. Então, essa é a primeira palavra, palavra pelo. Agora uma outra que tem bastante significados. Banco, né? Então, por exemplo, eu tô aqui, ó, o Giovanni ajudou, deu mais uma opção. Pelo menos, né? Então fala, ó, pelo menos faz isso pra mim. Então, estou usando a palavra pelo, não significa os pelos do corpo, né? E eu estou usando uma outra frase com um significado diferente. No entanto, a gente não confunde, né? Imagina, sei lá, quando eu falo a palavra pelo numa frase, você vai falar, será que é o pelo de corpo que o Rafa está falando ou é o pelo de significado de pôr, né? Você não confunde, fica bem claro. Por quê? Por causa do contexto. Se eu falar só a palavra sozinho, é óbvio, pode ser qualquer um dos significados. Mas colocando na frase, você consegue compreender sem nenhuma dificuldade. A segunda palavra que eu tenho aqui é a palavra banco, né? Então a palavra banco pode ser o banco onde você está sentado, né? Então eu estou sentado aqui numa cadeira, no caso, mas eu poderia dizer banco. Pode ser o banco da praça, pode ser o banco onde a gente deposita o dinheiro, né? Então olha os significados diferentes que você tem. Da mesma forma, você jamais vai confundir em português, né? Eu posso falar, ó, eu estou indo ali no banco. Você sabe muito bem que banco eu estou falando, não é o banco de sentar, é o banco de colocar dinheiro. Mesmo assim, numa frase um pouco mais vaga, o significado fica absolutamente claro para você, né? Ó, tá chegando mais significados aqui, ó. Pelo de cachorro, disse a Ana Maria. Quem mais aqui? A Ellen falou, tem pelo na roupa. Ó, exatamente, tem pelo, né? Pode ser pelo de animal, pode ser pelo, qualquer tipo de pelo, né? Deixa eu ver se chegou algum outro exemplo aqui, alguém mandou? Ó, o Giovanni deu o exemplo da palavra manga, né? Então, ó, pode ser a manga da camisa, ou pode ser a manga, a fruta manga, né? Então eu poderia dizer, ó, eu acabei de comer uma manga. Você saberia muito bem qual manga eu estou falando, a manga fruta, não a manga de camiseta. Por quê? Porque ninguém come uma camiseta, né? Então o significado fica claro. Eu também poderia falar, eu não gostei da manga dessa camisa. Ficou bem claro, né? Você sabe muito bem que eu estou falando dessa manga e não da fruta, né? Aqui, como é o seu nome? Shelbia. Olha, eu tenho certeza que você não é brasileira, certo? Confirma pra mim. A Shelbia disse banco de areia. Verdade, você vai na praia, dentro da água, né? Ficam os bancos de areia. Você tem que tomar cuidado, às vezes dependendo da praia que você está, também você não vai confundir com os outros, né? O Johnson está falando, work in the municipality of Bacabeira, in the state of Maranhão. Olha só, então você está na escola aqui no Brasil mesmo. Legal. O Giovanni está falando dente. Vamos ver quais são os significados de dente. A gente tem o dente da boca mesmo. Que outros significados a gente tem? Você tem o dente do que mais? Me ajuda aí, Giovanni. Me fala aí os exemplos. Mas eu acho que você está certo. Tem outros significados para dente, né? Me ajuda aí. Enquanto isso eu vou voltar aqui. Um outro significado? Graça, né? Uma outra palavra. Então eu posso falar graça de alguma coisa que é engraçada, eu posso falar a graça de Deus, né? Então você tem esses dois significados. Você pode falar isso é de graça, né? Então uma coisa gratuita. Olha aqui, chegou mais um significado. A Aurora falou dente de alho, verdade, né? Aqui também qual é o seu nome? Magna, é isso? Também deu o mesmo exemplo. Dente de leão, disse aqui a Ana Maria. Engrenagem, disse a Olivia. É Olivia o seu nome mesmo? Deixa eu ver. Olivete. Olivete disse engrenagem. Dente de engrenagem, disse o Jefferson, exatamente. Então, deixa eu ver se eu consigo lembrar algum outro exemplo de dente, agora que vocês deram vários. Acho que é esses aí que vocês falaram mesmo, né? Não me vem nenhum outro na cabeça. Mais um exemplo, canto. Né? Então canto pode ser do verbo cantar, né? Nossa, que canto bonito tem aquela moça, que canto bonito tem aquele pássaro, né? Também pode ser o canto da sala, né? O canto, a quina, vamos dizer assim. Então aqui perto de mim está o canto da parede, o canto da sala. E eu nunca vou confundir os dois significados, né? Eu vou falar, ó, pega aquela cadeira e põe no canto. Você sabe muito bem que canto eu estou falando, o canto da parede, o canto da sala, né? Agora se eu falar, por exemplo, essa música eu não gosto muito do jeito que você canta, né? Você sabe muito bem qual é esse canto que eu estou falando, o canto de música, certo? Ó, a Sônia deu mais um exemplo, dente de pente, né? Quando você pega o pente, tem aqueles vários fiozinhos, aí ele chama-se dentes, né? Verdade.
A Olivete deu outro exemplo aqui, da mesa, o canto da mesa, exatamente. Por exemplo, a minha esposa sempre deixa o celular dela no canto, né, na beirada, no canto. Então, mais um exemplo. E, novamente, não tem como você confundir os significados. Mais um, esse é o quinto, verão, né? Nós estamos nessa estação do ano, no verão. E eu também posso usar verão como verbo ver no futuro. Eles verão, né? No sentido de eu vou mostrar para eles verão o que vai acontecer. Você não confunde as duas também, você entende pelo contexto, né? A palavra são, você pode falar, ele está são, né? Ou seja, ele está consciente, ou então São Paulo, São Cristóvão, né? Também posso falar aqui outro exemplo para são. Eles são, então já 3 significados diferentes. Se eu falar só a palavra sozinha, você não sabe qual eu estou me referindo, mas se eu colocar na frase, você vai entender perfeitamente. Eles são meus amigos. Aí você sabe que é o verbo ser. Eu moro na cidade de São Paulo, então você sabe de São de Santo, né? Santo Paulo. Que mais? Ele está são. Significa que ele está lúcido, consciente. Então, eu não preciso nem explicar. Só de colocar a frase no contexto você vai entender, né? Outro exemplo. Leve. A palavra leve. Então, pode ser, por exemplo, o verbo levar. Eu digo, leve isso daqui. É o verbo levar. Também pode ser leve. Por exemplo, esse cartão que está aqui na minha mão, ele é leve, não é pesado, certo? Deixa eu ver aqui, a Ana Maria falou, ele está são ou curado. Exatamente, então tem isso, são no sentido de curado, mais um quarto significado, né? Então leve tem esses dois, uma coisa que não é pesada e o verbo levar. Eu digo, leve isso daqui, certo? O nono e penúltimo o nono e último palavra é a palavra cedo, né? Então cedo pode ser do verbo ceder. Toda vez que eu estou numa briga eu cedo para que a briga não continue, né? E eu também posso falar, eu acordo cedo. Então, cedo tem 2 significados e você colocando na frase você não vai confundir, né? Aqui, deixa eu ver quem foi. A Ana Paula falou ultra leve, né? Deu um outro exemplo com leve. E vela, a Ellen está falando vela. Exatamente, pode ser a vela que você acende quando está escuro, pode ser a vela de um navio, né? Você tem essas 2 possibilidades. Se tiver outra aí, me refresquem a memória. E a última aqui, o último exemplo que eu separei em português, que a Ellen falou, tem vela de barco, vela de cera, né? Vela de velar. Exatamente, por exemplo, quando alguém morre, você pode dizer, eu estou fazendo a vela, né? O velório da pessoa. Também pode usar nessa variação. A última opção é a palavra caminho, né? O caminho pode ser tanto o caminho em si, quanto o verbo caminhar, né? Então, eu estou no caminho, aquele é um substantivo, né? E eu posso usar ele também conjugado como verbo caminhar. Então, você percebe como isso também existe em português? A gente diz... em inglês é muito difícil porque as palavras têm vários significados diferentes, isso deixa mais difícil. Isso não é verdade, porque isso existe em português também e a gente não tem a menor dificuldade de distinguir uma palavra da outra. É super fácil, super tranquilo, certo? Então aqui já caiu por terra este mito. A Aurora está falando, um grande rio, eu sempre me rio das piadas. Então a palavra rio, né, que pode ser tanto rio do mar, pode ser uma conjugação do verbo rir. Tem vários exemplos, né? A gente poderia ficar aqui alguns minutos pensando, lembrando outras palavras em português que têm vários significados. Agora que vocês entenderam isso, que isso não atrapalha, a gente vai para o que realmente interessa para a gente, que é o inglês. Eu separei aqui alguns exemplos de palavras que têm significados diferentes em inglês e eu vou provar para vocês como não tem como você confundir. O contexto vai deixar bem claro o que você quer dizer. Então, o primeiro exemplo é a palavra close. Close. Então eu quero que vocês digam aqui para mim nos comentários. Vocês conhecem os significados da palavra close? Vou soletrar ela para vocês, caso vocês não estejam reconhecendo a pronúncia. C-L-O-S-E. Close. Vocês entendem o significado da palavra close? Temos 2 significados. O primeiro deles é fechar. Ele é o verbo fechar, né? Então eu vou dar o exemplo numa frase. Close the door. Feche a porta. Close the door. Ok? Um outro significado de close é perto, né? E esse significado às vezes algumas pessoas não conhecem, né? Porque a gente sabe que a palavra perto é near. Então você tem 2 possibilidades de dizer perto em inglês. Near
e close, certo? Close também serve para isso. Eu diria até que é mais comum, né? Pelo menos eu sempre uso a palavra close e eu escuto a maioria das pessoas usando close para dizer a palavra perto, certo? Agora eu vou fazer um exemplo com a palavra close, onde ela significa perto, né? Então, por exemplo, the supermarket is very close. The supermarket is very close. O mercado é muito perto, ou está muito perto, né? Então eu disse para você que close significa fechar e ao mesmo tempo significa perto. Teria como você confundir aqui? Por exemplo, a frase o mercado está muito fechado. Faria sentido? Assim, sentido até faz, mas por que eu diria muito fechado? Ninguém fala assim. Então só pode ser muito perto, né? Agora no outro caso, eu dei o exemplo close the door, fecha a porta. Faria sentido eu dizer perto porta, né? Usando outro significado de close, perto porta? Não faria o menor sentido. Então, obviamente, close nessa frase só pode ser feche, feche a porta. Tá vendo como não dá para você confundir, né? A palavra tem dois significados, mas dependendo da frase, o significado fica super claro. Você entende o que eu estou querendo dizer, certo? Próxima palavra, letter. Letter, L-E-2-T-E-R, letter. A palavra letter também tem dois significados. É a palavra letra ou a palavra carta, né? Então, novamente, eu vou dar um exemplo para vocês. Antes eu vou ler o exemplo do Wallace aqui, ó. I'm not close to you, né? I'm not close to you. Significa eu não estou perto de você. Teria como eu confundir e pensar eu não estou fechado com você? Até em português até poderia, né? Porque existe essa expressão em português, estou fechado com você, né? Significa eu estou junto com você pro que deve e vier. Mas em inglês essa expressão não existe, então não faria sentido o close ali eu traduzir ou entender ele como fechado, certo? Então vamos lá, a palavra leather. Eu vou dar um exemplo numa frase em que leather vai significar letra. Então deixa eu pensar aqui. There are 26 letters in the alphabet. Tem 26 letras no alfabeto, né? Contando o alfabeto americano, incluindo o W, Y e o... Qual é a outra letra? E o K, né? Então, só me corrijam se estou errado. Com essas três letras ficam 23 ou 26? Eu sempre me confundo, acho que é 26, né? Se eu estiver errado, me corrijam aqui. Mas então eu disse, tem 23 letras no alfabeto, né? Ou 26 letras, né? Então, nesse caso... Não faria sentido, tem 23 cartas no alfabeto. Não faria o menor sentido, concorda? Um outro exemplo, agora usando carta. I'll send you a letter. I'll send you a letter. Eu vou te enviar uma carta. Faria sentido a frase eu vou te enviar uma letra? Não faria o menor sentido. Então quando você vê o letter nessa frase, você já deduz que eu estou falando carta, não estou falando letra, certo? Deixa eu ver aqui, chegaram mais uns comentários. Deixa eu ver qual é o seu nome. A Patrícia disse: pensei que close fosse só mostrar. Mas close não é mostrar. Não é mostrar. Close é os dois significados que eu falei, fechar e perto. A gente não usa close para mostrar, né? Mostrar é o verbo show, certo? Então, se você tiver um exemplo em que close significa mostrar, diz aqui para mim, para eu ver se está correto. Aí a Paty falou: please, pronunciation letter e lauder. Qual que é essa palavra que você está falando aqui? Eu não conheço, Paty. Eu vou dar uma olhada aqui no dicionário para ver se essa palavra está correta, se você escreveu da forma correta. Eu acredito que teve um equívoco aqui. Calma aí que eu estou olhando aqui no computador. Então vamos lá. É a palavra lavrador. Eu não conhecia essa palavra. Deixa eu ouvir aqui. Já estava prevenido aqui com o dicionário aberto. Deixa eu ouvir aqui a pronúncia. Lauder. Lauder. Então essa segunda palavra que você falou que é lavrador, que eu nem conhecia, a pronúncia é lauder. Lauder. Agora a outra que eu estou falando é ladder. Ladder. Certo? Essa é a diferença. Que mais aqui? Opa, quase caiu o celular. A Andressa mandou uns coraçõezinhos. Ladder and lauder. Já falei aqui, já te respondi. Deixa eu ver se tem mais alguma. De novo, a Paty mandou. Já respondi. Então vamos seguir aqui. Agora a próxima, a palavra interest. A palavra interest
também tem dois significados, né? O primeiro deles, e o mais comum, é interesse, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. I have interest in music. Então eu tenho interesse em música. I have interest in music, certo? Agora o outro significado de interest é juros, né? Sabe juros do banco? Então é outro significado. Eu posso falar então a 3% interest, juros de 3%. Então, teria como eu entender, como eu deduzir que essa frase é um interesse de 3%? Ficaria muito estranho. Da mesma forma, outra frase que eu disse, eu tenho interesse em música, né? I have interest in music. Faria sentido eu tenho juros em música? Não faria o menor sentido. Então, não tem como você confundir os dois significados, mesmo a palavra tendo dois significados diferentes, certo? Depois, que mais nós temos aqui? A palavra can. A palavra can tem três significados, né? Ela é o verbo poder, né? Por exemplo, eu posso fazer tal coisa, né? Então, I can go with you. Eu posso ir com você. I can go with you. Então, aqui é o verbo poder. Também é o verbo conseguir. Por exemplo, I can play the drums. Eu consigo tocar bateria. I can play the drums, né? Dependendo da frase, tem até um outro significado. Você pode traduzir como sei, né? Eu sei tocar bateria. I can play the drums. Eu sei tocar bateria. E um outro significado é a palavra lata, sabe? Lata de cerveja, lata de refrigerante, também é a palavra can. Então aqui eu diria, please give me a can of soda. Por favor, me dê uma lata de refrigerante. Give me a can of soda. Certo? Não teria como confundir um poder de refrigerante, um conseguir de refrigerante, um sei de refrigerante. Você não confundiria, né? Da mesma forma, outra frase que eu disse. I can go with you. Eu posso ir com você. Eu jamais confundiria por eu lata com você. Eu lata ir com você. Não faz o menor sentido, né? Então, novamente, a palavra tem 4 significados, na verdade, e não tem como eu confundir um com o outro por causa do contexto, né? Mais um aqui, o verbo ask. O verbo ask tem 2 significados até parecidos, mas são coisas diferentes. Pedir e perguntar. Então, por exemplo, let me ask you a favor. Deixa eu te pedir um favor. Faria sentido eu dizer, deixa eu te perguntar um favor? Não, não faz sentido. Não existe perguntar favor, é pedir favor. Então, novamente, uma palavra, 2 significados, eu não confundo por causa do contexto. Agora um exemplo com outro significado, como perguntar. She asked me a question. She asked me a question. Ela me fez uma pergunta, né? Ela me perguntou uma pergunta. Que em português fica meio estranho fazer assim, mas em inglês a frase correta é essa. She asked me a question. Aí a tradução literal seria ela me perguntou uma pergunta, né? Em português fica estranho, mas em inglês é assim que eles fazem. Faria sentido eu dizer ela me pediu uma pergunta? Não faria o menor sentido. Então, novamente, não tem como eu confundir os 2 significados de ask, certo? A Ana chegou agora e chegou dando um boa tarde. Fala, Ana. Um outro exemplo aqui. Light. O verbo light, né? Então, o verbo não, perdão, a palavra light. Então, light pode ser leve, né? O leve de peso, no caso, né? Uma coisa que é leve. Por exemplo, comida light, né? O que significa uma comida light? É uma comida leve, uma comida que não é pesada, né? E light também é a palavra luz, né? Então eu vou dar um exemplo com cada. Deixa eu pensar aqui. There's too much light in a room. Tem muita luz no quarto. There's too much light in a room. Não teria como eu confundir. Tem muito leve no quarto. Não, não faz sentido. Só pode ser tem muita luz, certo? Também aqui a Laodiceia. Olha, eu tenho uma cunhada que se chama Lauriceia, né? E você é Laodiceia, quase a mesma coisa. E o Marcelo também mandou um boa tarde. Fala, Marcelo. Também a Ana. Deixa eu ver. A Ana Lúcia Barreto. Fala, Ana, boa tarde. O Giovanni deu aqui mais um exemplo. Light my cigarette. Yeah, então tem isso também. O light também é um verbo, né? Eu falei no começo, não, acabei que eu não me equivoquei. Light também é o verbo acender, né? Então acender tanto de acender a luz como acender um cigarro, né? Acender com fogo, no caso. Então, ó, 3 significados. Então, pegando o exemplo que o Giovanni nos deu aqui, light my cigarette.
Faria sentido eu entender luz o meu cigarro, ou então leve o meu cigarro? Leve até sim, né? Mas o leve, lembrando que o light é leve no sentido de não pesado, e não do verbo levar, né? Então não faria sentido, eu não confundiria, né? E aqui, deixa eu ver um exemplo com leve. My daughter is too light. A minha filha é muito leve, né? My daughter is too light. Faria sentido, minha filha é muita luz? Não, não faz sentido essa frase. Então, eu não confundiria os significados, certo? E aqui, uma última possibilidade é o verbo hard. O verbo não, novamente me confundi, o adjetivo ou o substantivo, né? Mas a gente não precisa saber essas palavras. Então, a palavra hard. Hard tem dois significados. Pode ser duro, né, uma coisa dura, por exemplo, a mesa é sólida, ela é dura, né? E também pode ser difícil, né? É a palavra difícil. Então eu vou dar um exemplo com cada uma delas. Vou dar o exemplo que eu fiz agora, né? So, the table is hard. A mesa é dura, né? Nesse caso, até seria possível confundir, né? Porque também eu poderia dizer a mesa é pesada, né? Então as duas fariam sentido aqui. Aí eu teria que explicar um pouco mais para a pessoa entender. Então eu vou pensar num outro significado aqui, numa outra frase. My pillow is hard. My pillow is hard. Então meu travesseiro é duro. Nesse caso não faria sentido eu dizer o meu travesseiro é pesado, porque não existem travesseiros pesados, né? Pelo menos não que eu conheça. Então teria que ser o meu travesseiro é duro. My pillow is hard. Agora eu poderia dizer, por exemplo, a truck is very hard. Um caminhão é muito pesado, né? So, pesado não, eu confundi os significados. Deixa eu mudar aqui. Chinese is too hard. Então, chinês é muito difícil, né? Chinese is too hard. Não faria sentido eu dizer chinês é muito duro, né? O idioma chinês é muito duro. Não faria o menor sentido. Então, só pode ser difícil, certo? A Ellen mandou aqui, tem a palavra leaves, né? Três pessoas? Como assim? Eu não entendi, Ellen. A palavra leave, ela tem algum significado. Sim, leave pode ser o verbo partir, né? O verbo sair, ou pode ser a palavra folha, né? Então, por exemplo, folha de árvore, né? O plural, na verdade. Então, porque o singular é leaf, com F. O plural é leaves, do jeito que você escreveu. Você está colocando aqui, ó, leaves, folhas. Aí a Ana colocou It's hard to remember English, né? É difícil lembrar inglês. Novamente, não faria sentido. É duro lembrar inglês. Em português até faz um pouco de sentido, né? Mas em inglês não faz. A Paty está falando I have difficulty, né? Precisaria do Y no final. In verb to lay means many verbs. O verbo lay, então pode ser lie, né? A escrita é parecida também, né? Então pode ser o verbo mentir, pode ser o verbo deitar, né? Lay e lie são pronúncias diferentes também. A Ellen falou terceira pessoa. O verbo leave, conjugado na terceira pessoa, fica leaves. Verdade, é isso mesmo. Então pode ser o verbo, então na verdade são dois significados, né? Palavra plural, a palavra folhas no plural e o verbo sair conjugado na terceira pessoa. Tem esses dois significados, certo? Então vocês perceberam, acho que eu consegui deixar bem claro para vocês como existe tanto em inglês quanto em português também palavras que têm vários significados diferentes, a mesma palavra, a mesma escrita, a mesma pronúncia, mas que têm significados diferentes. E da mesma forma que em português a gente nunca confunde essas palavras, em inglês você também nunca vai confundir essas palavras. Por quê? Uma palavra sozinha às vezes não quer dizer nada, mas uma palavra numa frase, num contexto, aí sim você compreende o real significado dela, né? Então, como quando a gente fala, a gente usa frases e não apenas palavras, então você sempre vai entender, né? Os exemplos que eu dei aqui, eu disse 7 exemplos em inglês. Close, letter, interest, can, ask, light e hard. Todas essas 7 palavras que eu mencionei, você nunca vai confundir o significado delas, né? Todas elas aqui tinham 2 significados, só a palavra can, que na verdade tinha 4 significados. Você nunca vai confundir esses significados delas, porque quando elas estiverem na frase, vai ficar claro qual é o significado que a pessoa quer dizer, certo? Deixa eu ver aqui qual é o seu nome, o Celso. O Celso falou, Can you speak English all
the time, please, para eu falar em inglês o tempo todo. Eu não posso, Celso, porque tem pessoas aqui que ainda são iniciantes. Então, se eu fizer a live 100% em inglês, muitas pessoas não vão entender, né? Talvez a maioria da minha audiência seja de pessoas aí no máximo no nível intermediário. Então vai ter dias, vai ter lives em que a gente vai focar e vai falar inglês o tempo inteiro, mas hoje não será esse dia. Vou ficar te devendo para uma próxima. É um bom motivo, inclusive, para você voltar, certo? Deixa eu ver aqui. A Ana Elisa falou: The worst to me is to get, né? O pior, né? O mais difícil, ela está dizendo que é o verbo get. Olha só, Ana, você prevê o futuro. Por que você prevê o futuro? Porque esse vai ser o tema da próxima live, da live que eu vou fazer essa noite às 8h30 da noite. O tema vai ser o verbo get. Porque o verbo get, eu vou apresentar para vocês 25 significados diferentes do verbo get. Eu não vou te mostrar um, nem dois, nem três, vão ser 25 significados. Eu vou te mostrar e vou te ajudar a usar esse verbo, que é o verbo mais usado, mais importante do inglês. E como eu disse, tem 25, foram só os significados que eu separei para a live de hoje à noite, mas ele tem bem mais do que isso. Dá pra gente chegar aí pelo menos nos 40 significados tranquilamente. Mas eu separei os 25 mais comuns, que você vai ver com muita frequência. Então, esse é o tema da live dessa noite, às 8h30, então vocês não podem perder, beleza? Então, pessoal, é isso. Deixa eu só ver se tem mais algum comentário. O Celso falou ok, sem problemas. Então volte nas próximas lives, Celso, e nós faremos em breve uma live inteiramente em inglês, beleza? Então é isso, pessoal. As palavras com significados diferentes jamais vão atrapalhar vocês para falar inglês. Mais um mito que cai por terra aqui. E é isso. Nós, antes de encerrar aqui, deixa eu ver o comentário da Paty. To get and to take tem muitos significados, exatamente. O verbo get, take, o verbo do também tem vários significados. Eu vou ver se eu trago também um pouquinho desses verbos na live de hoje à noite. O foco principal vai ser o get, mas eu vou mencionar um pouquinho dos outros, beleza? Então é isso. Opa, chegou mais uma pergunta aqui, bem na hora que eu ia sair. A Laudicea disse: amo o inglês, sinto dificuldade. Então, Lau, por isso que você tem que estar aqui. Eu estou fazendo essa semana lives todos os dias, de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. São 3 lives por dia, que é para ajudar vocês, facilitar o inglês na vida de vocês e fazer com que 2023 seja o ano que todos vocês aqui vão ficar fluentes em inglês, beleza? Então eu espero vocês para a nossa última live do dia, que vai ser às 20h30, às 8h30 aqui, horário de Brasília, certo? Quando será a live da noite? Acabei de dizer a hora, às 20h30, horário de Brasília, tá? Eu sei que tem muita gente que está em outros lugares do Brasil e outros lugares do mundo também, certo? A Cleo falou: Hey teacher, it's good to see you. Bom te ver, Cleo, minha aluna. Eu sei que eu tô te devendo resposta das suas mensagens, eu tô enroladaço, mas hoje eu vou ver se eu te mando uma mensagem, beleza? A Lau falou: vou te assistir sim. See you in the night, disse a Ana Elisa. Na verdade, Elisa, tem que ser see you tonight. Te vejo essa noite. See you tonight, ok? O Giovanni disse: I'm new here, but not new in English. I'm watching you to know you and share your lives to my friends who are learning English. Thank you. Maravilha, o Giovanni disse então que ele é novo aqui, mas ele não é novo com o inglês, né? Ele está assistindo as minhas lives aqui para me conhecer, para aprender mais e para compartilhar as lives com os amigos dele. Então, vai ver você, Giovanni, que está trazendo várias pessoas novas aqui. Tem muita gente nova assistindo as lives ultimamente. Obrigado por compartilhar. A Laudicea disse: acredito breve irei aí nos Estados Unidos. Na verdade, eu estou aqui no Brasil. Eu estou no Brasil, mas em breve eu também quero ir para os Estados Unidos. Vamos juntos, vamos aprender inglês para você ir junto comigo. A Lau disse: thank you, ok, see you. Deixa eu só ver que chegou uma última pergunta. Quais os horários? Está dizendo aqui o Van, não consigo ver o seu nome completo. Então, por enquanto, essa semana os horários estão fixos. Semana que vem vai mudar mais um pouquinho, mas eu tenho feito as lives 9 horas da manhã, 1 hora da tarde e 8h30 da noite, certo? Então, hoje de manhã, por exemplo, eu não consegui fazer a live, né? Mas essa live a gente começou a 1 hora da tarde e a próxima vou começar às 20h30, ok? Aí, ó, a Maria Luísa falou: I'll see you more late. Na verdade, Maria, tem que ser I'll see you later, né? Então, mais tarde não é more late, mais tarde é later, com R no final. Later. Beleza? E é isso. Encerraram-se
as perguntas. Pessoal, obrigado por estarem aqui, foi um prazer ensinar com vocês novamente e vejo vocês essa noite às 20h30 para a gente falar sobre o verbo get, o verbo mais importante do inglês e o verbo que tem mais de 25 significados diferentes. Nos vemos essa noite. Bye bye.